E o tema de hoje é sobre a educação chinesa, a educação básica chinesa, e o que a gente pode aprender e trazer para o contexto brasileiro. Para isso, convidamos hoje a Vanessa, a Manuela e a Lívia, e elas vão trazer alguns dados e pontos interessantes sobre a educação na China. Olá, Lívia, tudo bem? Oi, tudo bem? Lívia, eu descobri que a China tirou o primeiro lugar no PISA. O que é o PISA e o que isso tem a ver com ODS? Então, basicamente, o PISA ele é uma avaliação que reflete a realidade da educação mundial. Ele é feito a cada 3 anos pela OCDE e é uma forma de avaliar o investimento financeiro em educação e o retorno que essa educação, né, tem em termos de qualidade. E ele sempre engloba 3 domínios: leitura, matemática e ciências. Depois que essa avaliação é feita, né, no caso, os resultados eles são divulgados e esse ranking ele surge elencando os piores países, né, e os melhores países em desempenho. No caso brasileiro em específico, é o INEP que é responsável por todo o planejamento do PISA. Então, o fato do país estar localizado em uma posição tão baixa revela a defasagem da aprendizagem e do sistema de educação brasileiro em comparação com os outros países, né? Inclusive, um dado muito importante do PISA é que as escolas que apresentaram os piores desempenhos no Brasil são justamente aquelas que sofrem com maior rotatividade e escassez de professores qualificados. Mas, né, o que isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável do número 4, né, que a gente chama de educação de qualidade? Bom, basicamente ele tem a finalidade de assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade para todo mundo, ao longo de toda a sua vida. Então, como o PISA é uma importante comparação internacional de desempenho na educação, o resultado permite justamente conclusões que possam desenvolver o sistema educacional do país, além de elaborar também políticas públicas. E é interessante porque a gente vê que a nota reflete o estado das coisas aqui no Brasil, né? Os problemas que nós temos tido em termos de falta de investimento e também de própria aprendizagem, né? E acesso à educação que muitos brasileiros têm. E Exatamente, comparando. Abigail. Uhum, Eles têm, assim, na rotina escolar, né? É uma coisa que reflete muito para eles estarem aí em cima do ranking em primeiro lugar. Eles exigem muita disciplina, né, dos alunos que entram na escola aí com seus 6 anos no ensino primário e saem aos 11, né, para ir pro Fundamental 2, do que a gente chamaria. E, assim, eles têm uma rotina bastante escolar, mas de segunda a sábado ficam até tarde na escola, mas ao finalizar as aulas limpam a sala de aula, exige todo um respeito sobre o professor. Nos primeiros anos de escola eles só aprendem matemática e o mandarim, né, que é a língua falada na China. Então tudo isso é um grande fator que deixa eles ali em cima do ranking. Ao longo dos anos, eles vão adicionando mais algumas coisas na grade curricular, como geologia, política em si, né? E, e aí os alunos, eles já vivem ali naquela rotina pesada de estudos, exercícios físicos após a aula, limpeza, respeito, disciplina, e tudo isso aí tá diretamente ligado ao ranking, né? sim, e é interessante porque, apesar de ter um bom desempenho no ranking, há muitos chineses que não têm acesso a um ensino médio ou até mesmo ao ensino superior, porque eles têm que sustentar a família, então preferem ir trabalhar. E aí existem, é claro, como qualquer lugar, pontos positivos e negativos na educação. Então, gente, sobre esses pontos positivos e negativos na educação chinesa, a gente pode colocar, né, como primeiro ponto positivo aí o desempenho acadêmico dos estudantes, que acabam superando colegas na esfera internacional, né, colegas de outras nações, em diversos testes, avaliações, que incluem testes de leitura, matemática, ciências. O segundo ponto positivo traz um forte investimento, né, por parte do governo chinês na educação no país, desde do final da década de 70, o governo chinês faz investimentos massivos na educação.
O terceiro ponto positivo é a valorização dos profissionais da educação no país. A China tem aumentado a remuneração dos professores e investido pesado na qualificação dos professores, principalmente os professores das escolas primárias e secundárias. Já como os pontos negativos da aplicação, nesse sistema a gente tem a pressão excessiva sobre os estudantes desde cedo nas escolas, né? A rotina educacional acaba sendo bastante pesada, e para não ficar para trás, corresponder às expectativas, né, e garantir um futuro bom, os alunos acabam gastando muitas horas nos estudos, focados nisso, e em busca de melhores notas para ter acesso aí às melhores universidades do país. Em segundo lugar, como ponto positivo, negativo, a gente pode observar a ênfase em habilidades técnicas, que gera, né, profissionais preparados para assumir funções singulares, mas com carência em postos que exigem ações de comando, por exemplo. E por último, como ponto importante, um ponto negativo, a gente tem as desigualdades regionais. Algumas províncias acabaram sendo privilegiadas aí, né, nas últimas décadas, obtendo vantagens econômicas e políticas que permitiram manter o seu sistema educacional estável e crescente, mesmo com as mudanças do projeto chinês de economia e educação. Então, podemos concluir aqui o nosso podcast entendendo que valorizar que o aluno esteja na escola de forma integral e ter cuidado com o bem-estar físico, trazer aspectos que englobam e proporcionam a disciplina, o respeito, a educação, valoriza e traz um futuro melhor para as crianças e também para o país. E, ao mesmo tempo, a educação sendo incentivada através de investimentos e também dos professores, que faltam no Brasil, né? Hoje, muitos estados têm um salário bem baixo para professores no Brasil, e eu acredito que seria uma forma de valorizar esses profissionais, aumentando o salário, mas também investir em recursos, né? Muitas escolas, às vezes, não têm recursos para ensinar os seus alunos, e isso traz uma disparidade também em diversas regiões brasileiras. Então, investimento em professores, em estrutura, faz parte do processo de plantar uma educação de qualidade, conforme a ONU e o próprio Brasil se comprometeu em dar a cada brasileiro. E por hoje é só. Nós vimos aí que a China tem seus aspectos positivos e negativos e que o Brasil pode aprender com eles. E é hora de dar tchau. E é isso, meninas. Tchau. Tchauzinho, galera. Foi um prazer estar aqui. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. E assim encerramos o podcast de hoje. Bom dia para todos.